Contraponto Cinema está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre a nova produção do Woody Allen, O Homem Irracional, que está em cartaz. Vamos conferir o trailer. I hear Abe Lucas is going to be joining the faculty this summer. Really? That should put some Viagra into the philosophy department. Professor Lucas, welcome to Braylon. Thank you. It's so good to have you here. Your paper was quite good. Am I blushing right now? He's very radical, very original. You either love him or hate him, really. When I heard you were coming here, I had fantasies that we'd meet something special would happen. I haven't been able to perform in nearly a year. I can't write. I can't breathe. I couldn't remember the reason for living. And when I did, it wasn't convincing. Word around is your philosophy professor's got a bit of an alcohol problem. Oh boy, that's just one of his problems. I just hope you're not starting to care for him too much in the wrong way. You suffer from despair. How comforting that would be. Are you aware of what's going on in this too? It was at this moment that my life came together. There was no question there was something lighter about Abe. Good morning. Full of energy this morning. Yeah. His spirit seemed up, he seemed more focused, and yet for some reason, it bothered me. Hey, something wrong? My thoughts were very mixed up and troubled. The dizziness and anxiety had disappeared, and I was happy and enjoying the joy of living. What happened to the philosophy professor? Christ, you were like a caveman. I heard that you had a theory about Abe. You promise you won't tell? You have my word. Life's ironic, isn't it? One day a person has a morass of complicated, unsolvable problems. What the hell are you doing, Abe? And then in the batting of an eye, the dark clouds part, she can enjoy a decent life again. It's astounding. I'm Abe Lucas. I've had many experiences and now a unique one. This was the meaningful act I was searching for. Woody Allen traz novamente um tema para reflexão e que está repleto de discussões filosóficas. Aliás, o seu personagem é um professor de filosofia que vai lecionar numa cidade nova e carrega toda uma história de conquistas, de casos amorosos com as suas alunas, mas ele está com uma postura diferente. Vamos falar um pouquinho sobre esse personagem, Zé Luiz? Pois é, eu acho que, em primeiro lugar, ressaltar a produtividade do Woody Allen, né? Como produz filmes e filmes de qualidade. São filmes simples, né? Mas que discutem questões de profundidade, com essa linguagem cinematográfica simples e tecnicamente muito bem feito, né? Tecnicamente perfeito, eu diria. E aí ele traz questões filosóficas muito importantes a respeito da moral, da ética, a partir da história desse professor que chega em uma cidade, uma pequena cidade, e aí tem uma aluna, uma professora que se apaixonam, o seu drama pessoal, né, aquele vazio existencial lá, e com isso ele vai desenvolvendo o filme até que acontece um evento, né, que traz essa discussão central, talvez, do filme, que é a questão da morte, vinculada à questão moral e ética, o direito de matar ou de não matar, por que matar, né, que vai desenvolvendo aí toda a lógica do filme. Isso, né? Você traz aqui então duas questões, né? Uma da linha de produção do Woody Allen, porque como produz esse diretor, né? E se a gente entrar no cinema sem saber que é um filme do Woody Allen, rapidinho a gente descobre que se trata de um filme dele, né? Sempre começa, não tem nada muito espetaculoso na abertura do filme, sempre começa com uma música cuidadosamente escolhida. Apresentando o nome dos atores, Isso. começa no início, o estilo do cinema antigo, Exatamente. né? É um cinema simples, mas de qualidade e profundo, né? Isso. É interessante isso. Bom, e outra questão, Zé Luiz, é como ele envolve a vivência do personagem, que é um professor de filosofia, que leciona sobre moral, ele está dando aula sobre Kant, discutindo sobre moral, né? E, de repente, ele resolve experimentar aquilo na sua própria vida, né? Ele traz um dilema moral para a própria vida, que, na verdade, é o que dá sentido à vida dele daí para frente, né? E aí começa um debate interessantíssimo, né? Qual que seria a justificativa moral, se é que há uma justificativa moral, para retirar a vida de uma pessoa? Então, o que é interessante é que o Woody Allen, ele, por meio dessa história,
né, que parece uma história simples de um professor que chega a uma cidade interior, a outra professora se apaixona, a aluna também, etc. Mas que ele está com um drama pessoal, né, do sentido da vida, qual o sentido da vida, o que eu fiz de importante, etc. Nessa história ele vai trazendo essas indagações filosóficas, que são indagações filosóficas importantes, né, e tão debatidas há tanto tempo que ele traz para a gente nesse filme. E o filme termina com um final simples também. Ah, mas antes né? da gente falar do final, e nada nem de vamos final contar ainda. o final também, não. Bom, mas ainda tem um episódio que é central no filme, não é spoiler, porque em todas as narrativas, as sinopses, vocês vão encontrar essa história, né? Ele sai para uma lanchonete com a sua aluna e houve uma conversa sobre um juiz que estaria cometendo uma profunda injustiça, né? E ele, então, começa a pensar o que aconteceria se ele matasse esse juiz, porque ele não tem nenhuma ligação com esse caso, então ele não seria... Ninguém desconfiaria Isso, dele, em ele não hipótese nenhuma, seria e ele um começa suspeito. a tramar o assassinato perfeito. Isso né? dá sentido à vida dele, né? O que é mais E aí interessante. muda, né? Ele muda completamente, ele fica feliz, o relacionamento, ele não Ele se queria abre novamente relacionar, ele pro se amor. abre novamente para o amor. E aí traz essa discussão, né, que eu acho que é muito interessante no filme. Essa é uma questão até um pouco dissociada da questão moral, né? Como é importante que as pessoas tenham um projeto de vida. Sim, Como é sim. importante que elas tenham um horizonte, alguma coisa que as motive. A Que dê vida precisa de um Isso. sentido para que as pessoas tenham essa energia, né, vital, esse manifesto. Às vezes não é suficiente esperar que a vida tenha sentido por si própria, né? Mas você construir um sentido para a vida. Agora, ele constrói um sentido para a vida que é um sentido polêmico, né? Na medida em que ele confronta com os preceitos morais construídos Ele pra quer, de própria alguma forma, vida. deixar uma marca, né? Que eu acho que é uma coisa também muito presente, principalmente hoje, na contemporaneidade. Né? Como as pessoas... É um momento de celebridades, né? As pessoas são importantes pelo que fazem, quando aparecem na mídia, etc, etc. Então, todo mundo quer ser, de alguma forma, quer ser célebre, quer reconhecimento. E ele está nesse drama, né? Ele quer deixar uma marca, ele quer fazer alguma coisa Fazer importante. com que a passagem dele nessa vida tenha algum sentido. E ele viu, olha, se eu mato esse juiz, eu ajudo a vida dessa mulher e mais uma vida de um monte de pessoas em volta dela e de outras pessoas que esse juiz também prejudica, porque ele é um juiz parcial, ele não é um juiz honesto, etc. E aí, então, a vida ganha sentido. E aí traz essa discussão. E todas as questões objetivas são favoráveis ao plano dele, porque o juiz tem muitos inimigos, né? Muita gente insatisfeita com a ação dele. E que declara publicamente essa insatisfação, como foi o caso dessa moça que estava num restaurante, numa lanchonete. Então ele tem um duplo desafio. O desafio de planejar um crime perfeito e o desafio de cometer um ato de justiça. Né? Que dá sentido. Mas aí vem, eu acho que a questão filosófica, além dessa questão da moral. Ou seja, qual moral? Né? Quem diz o que é moral? Qual ética? Né? Ou seja, esses valores que regem essa vida e a vida dele vão levá-lo a praticar atos que, fundamentados nesses valores, são atos éticos. E de que maneira pode ser ético matar uma pessoa? E eu acho que aí entra muito da contradição, muito que a gente vive, né? Dessa condenação moral, ou seja, do absurdo quando ele mata, né, o juiz, e aí essa condenação que vem, essa condenação moral, mas ao mesmo tempo como que esse matar alguém ele pode ser justificado em diversas outras circunstâncias. Então, talvez o pensamento dele não seja tão absurdo dentro do contexto em que ele vive ou que nós vivemos. Por exemplo, em qual medida que o Estado está autorizado a matar, em qual medida que uma pessoa está autorizada a matar, em legítima defesa, por exemplo, se ela é agredida, se entra na casa dela, etc. Então a gente vai ver, não é a questão, matar não é totalmente ilegal, há situações em que é permitido matar. Matar não é totalmente imoral, há situações em que é imoral matar. Eu acho que em qualquer circunstância é imoral e deveria ser ilegal em qualquer circunstância. É complicado esse debate, muito complicado esse debate. Inclusive, distinguir o que é ilegal, o que é ilegítimo, né? Essa questão entre o que é moral, do que é ético, do que não é ético, do que é imoral. Com o que é legal e o que é ilegal. Na verdade, a questão que ele coloca, que eu acho interessante no filme, é que a primeira sensação que nós temos,
né, e que a namorada dele também tem. Nossa, mas como é que você pôde matar uma pessoa? Mas antes disso ele estava ainda, dentro do debate moral. Claro, antes de discutir sobre ter matado ou não o juiz, né, os dois desejam a morte do juiz. Ou seja, e esse drama é também interessante, porque ao mesmo tempo que eles se julgam pela atitude, né, é o que eles desejam. Sim, então mas é um conflito entre a passagem ali do desejo para o ato. Isso. Né? Entre desejar que a pessoa morra e passar ao ato. Desejar que a pessoa... E o problema é justamente passar ao ato. Porque desejos, a gente tem, e todo ser humano tem os desejos mais esquisitos, às vezes, né? Vem aquelas coisas, nossa, eu queria tanto que isso acontecesse. Etc. Mas é óbvio que a gente vem aquele desejo momentâneo, mas depois não é isso. Você não queria de verdade, né? Ou você não vai passar ao ato e que isso aqui é importante, não passa. Então, esses dramas morais. Mas eu acho que a discussão central está isso. Né? Há justificativas morais. Eles vivem, e os personagens vivem nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, em diversos estados, há a pena de morte. E se constroem justificativas morais para a pena de morte. Para o Estado matar alguém, né, inclusive em nome dos cidadãos, esse Estado é um Estado democrático. Ou para uma pessoa, qual circunstância seria possível matar alguém? Então, a pessoa... E aí, traz isso, uma pessoa má, a pena de morte para um serial killer, a pena de morte para um ditador sanguinário, a pena de morte para quem? Eu acho que o filme, de uma maneira muito sutil, né, e muito simples, mas muito precisa nessa linguagem do Woody Allen, ele traz esse debate. Sim, e que a questão não está... Você chegou a falar isso aqui no programa, né? Não é exclusivamente de matar alguém, né? Mas que é muito além disso. Está no campo de em que circunstâncias matar alguém não é uma coisa absurda. Né? E aí, isso é absolutamente cultural, nós vamos construir os espaços onde, se você estiver usando um uniforme de soldado e matar alguém, você está autorizado a isso. Né? Agora, se você é simplesmente um cidadão, você não está autorizado a isso. E ele vai trabalhar com esse dilema, né, especialmente quando ele traz para a sala de aula o debate sobre Kant, o conceito moral em Kant, que é fantástico. Agora, o final do filme me pareceu bastante conservador. Decepcionou. O final decepcionou. E eu acho que tem um outro problema aí inserido nessa narrativa do filme, do Homem Irracional, que é a questão de que se você comete um crime, você abre as portas para cometer todos os crimes. Né? Que é um discurso que chegou a ser muito levado para a academia mesmo, né? Na questão da criminalidade, em Nova York, pelo prefeito de Nova York. Essas simplificações perigosas, exatamente, né? Que é aquela teoria lá da janela quebrada, você tem que coibir as pequenas infrações, porque se a gente permite as pequenas infrações, elas vão se reproduzindo até se transformarem em grandes crimes, o que, telespectador, não é verdade. Né? Porque a gente pensar ou imaginar, principalmente dentro do sistema jurídico brasileiro, né, e norte-americano também, onde tudo é criminalizado, tudo é infração ou tudo é crime, né, não há talvez um brasileiro adulto que não tenha cometido um crime. Né, tirou xerox de um livro que não podia ter tirado, né, que tomou uma cerveja e dirigiu, ou que alguma coisa... Vocês vão reparar, no Brasil a gente são centenas de tipos penais, é difícil de escapar do sistema. Claro. Então, eu acho que essa... é uma questão e sem muito saber, interessante. as pessoas cometem crimes diariamente. Isso, né? isso. Nessas pequenas coisas que não se dão conta de que, na verdade, aquilo ali se trata de uma conduta, né, tipificada como crime. Agora, o Woody Allen, normalmente, ele não é conservador. Né? Ele tem filmes interessantíssimos, ele critica... Em vários filmes, ele critica a postura republicana, extremamente conservadora nos Estados Unidos. Né? E ali, talvez esse final... possa ser entendido até como uma contextualização dentro daquele mundo em que ocorre isso. Né? Que é um mundo que convive com justificativas morais para matar e que, de repente, se vê diante de um cara que estuda filosofia e, fundado na filosofia, constrói a sua justificativa moral para matar. Né? E aí... é interessante ter espectador assistir. Enquanto eu assisti o filme, eu pensei em dois finais, assim... de reviravolta, eu gosto de final de reviravolta. Bom, gente, de qualquer forma, não tem como perder O Homem Irracional, que está em cartaz, é o novo filme do Woody Allen e que você pode encontrar no cinema, é a dica do Contraponto desta semana. Fique com a programação da TV Comunitária e até a próxima semana.